15. Então, pessoal, vamos dar início aqui à nossa aula número 20, tá? Nessa aula aqui, essa aula é bem importante, né? Porque o que eu vou falar para vocês, eu tinha uma certa confusão na minha mente em relação a isso, que é diferenciar, por exemplo, a disciplina administração da disciplina gestão de projeto, por exemplo. Né? Na semana passada, teve uma pessoa do Rio Grande do Sul que mandou um zap para mim, que tinha assistido um vídeo meu no YouTube, procurou por Peter Drucker, aí achou meus vídeos. Aí que tinha gostado da aula e que queria... Aí começou a tirar dúvida pelo zap, né? Eu comecei a tirar dúvida, e as dúvidas dele eram muito no sentido do que eu vou falar agora. Ele falava, professor, qual é a diferença entre administração e, tipo, gestão do tempo, produtividade? Ou qual é a diferença entre administração e gestão de projeto? Qual é a diferença, por exemplo, entre administração, inovação e empreendedorismo? Vocês sabem que tudo tem a ver com empresa, mas vocês não têm clareza do que é cada disciplina. Tá? Então, isso é muito importante ter, né? Até para vocês decidirem, por exemplo, se precisam ou querem fazer ou não inovação e empreendedorismo, que é outra matéria que eu dou, ou mesmo gestão de projeto. Porque eu já fiz administração. Veja, se tem 3 matérias diferentes, é porque são 3 coisas diferentes. A única coisa que unifica minhas matérias todas numa classificação só é que as matérias que eu dou são as matérias de business, que envolve negócio, de uma forma geral. Mas cada uma tem um papel. Cada uma ensina uma coisa diferente. Elas têm enlace entre si? Tem. Mas a gente vai ver isso agora um pouco, né? Por que eu vou fazer isso? Até teve uma outra pessoa também que viu meus vídeos no YouTube, né? E isso lá no comecinho. Disse assim, professor, isso que você está dando é gestão de projeto. Eu disse, não, eu estou dando administração. Né? Você veja que essa confusão ela existe e já existiu na minha cabeça também, até o momento que eu separei, né, completamente, e eu tenho a disciplina gestão de projeto, que é a aula que eu dou agora às 11 horas da manhã, 11h10. Uma disciplina eletiva à parte. Mas no caso por que eu trouxe esse tema, essa aula de hoje, qual é o objetivo? Além dessa diferença, eu quero explicar para vocês hoje, dar uma noção exata do que é um projeto. Não pode um engenheiro civil, petróleo, químico, ambiental, um engenheiro não saber o que é um projeto. Tá? E aí a definição do projeto eu vou fazer aqui e vou entrar nesse processo agora. Tá? Então vamos lá. De novo aqui, né? Vou aqui para o nosso auxiliar. Vamos lá. Vou começar assim. Qual a diferença? Claro que eu vou explicar, né? Qual a diferença entre as disciplinas de administração e gestão de projetos. Vou começar fazendo essa definição. Tá? Eu gosto muito de dar clareza. Clareza é muito importante. O que é isso? O que é cada coisa? Né? Porque senão fica tudo meio confuso na cabeça da pessoa. A administração é uma disciplina ampla. A pergunta do cara no Zap foi exatamente essa. E eu disse, cara, a administração é ampla, é o topo de tudo. Que trata os princípios e práticas para gerir uma organização como um todo. Enquanto a gestão de projetos é um campo mais específico, voltado para o planejamento, execução e controle de iniciativas temporárias. Tá? E com objetivos definidos. Então aqui ele já deu com perfeição aqui que, veja, um projeto é uma iniciativa temporária. Começo, meio e fim. Por definição.
Tipo, um projeto tem objetivo, um projeto tem plano de ação, um projeto tem meta, um projeto tem tudo. Só que o que caracteriza ele, principalmente, é que assim, começa e termina. Toda vez que vocês estiverem trabalhando num projeto, tenham certeza de que aquele projeto vai acabar. Porque todo projeto tem fim. E um detalhe a mais. Eu tenho até um texto no meu blog que eu explico isso. A maior parte das pessoas está empregada dentro de uma empresa num projeto específico. Tipo, quando o projeto acabar, aquela pessoa vai sair. Porque a empresa, ela pega o plano de ação dela, o macro, e constrói vários projetos de começo, meio e fim, que somadas as execuções, as metas, vão gerar o resultado final que a empresa precisa. Então, normalmente, as empresas trabalham por projeto. E cada pessoa que está trabalhando dentro de uma empresa está trabalhando num projeto específico. Ou um, ou dois, ou três, mas tem os projetos daquele setor. Então, isso é importante. Por quê? É diferente você gerir uma empresa do que você ser um gestor de projeto. Um gerente de projeto. É parecido porque é tudo gestão. Mas é diferente porque gestão de projeto é uma coisa específica. Gestão de um setor é uma coisa específica. Então, isso é muito importante para o entendimento. Aí veja, a administração foca na organização e na condução de processos contínuos que envolvem diversas áreas, como finanças, marketing, recurso humano, operações e estratégia. O objetivo é garantir o bom funcionamento da empresa a longo prazo. Tá? Então tem lá os setores, finança, marketing, recurso humano, operação e estratégia, que tem lá no organograma, vocês vão ver lá o organograma de uma empresa. Qualquer empresa vai ter o seu organograma. Aquela distribuição dos setores não muda quase nada. Mas os projetos da empresa mudam a cada planejamento estratégico. E a administração da empresa é uma coisa perene. Os projetos que estão rolando são temporários. Tá? Isso acontece aqui no LCCV. O que é que acontece? Todo mundo aqui, em tese, é colaborador, trabalha num projeto ou dois projetos. E o projeto que a pessoa trabalha tem começo, meio e fim. Mas, professor, quando terminar? Quando terminar, se não tiver outro projeto, você está fora, eu também, porque não tem o que fazer. A gente tem que fazer outro projeto para continuar. Entenderam aí a noção de projeto? Então é importantíssimo vocês, quando estiverem trabalhando dentro de uma empresa, dizer assim, eu estou num lugar tal, estou na finanças. A primeira coisa que você tem que saber, se você está na finanças de uma empresa ou no setor de marketing de uma empresa, primeira coisa, olhe para o todo. Você é uma área transversal, você não é uma área fim. Qual é o objetivo? Qual é a meta da empresa? Trabalhe para ajudar a empresa a acontecer. Aquelas metas que ela tem. Porque você faz a parte financeira dela. Você faz a parte do marketing. Então, os projetos vão estar rolando ali dentro, vão ter lá os líderes de projeto, gerentes de projeto, que faz um papel totalmente diferente do diretor de finanças. O que vai acontecer, por exemplo, é o cara está executando um projeto da empresa importante e está faltando dinheiro para executar o projeto. Ele vai cobrar de quem? Do superior a ele, do superior no projeto, e o líder do projeto tem que conseguir o dinheiro para poder executar do jeito certo. Ele vai falar com quem? Provavelmente com o diretor dele, o diretor de algum setor que está aquele projeto, para ele conseguir a verba, para o dinheiro ir para o setor de finanças liberar para aquele projeto. É assim o fluxo, em geral. Vocês entenderam a diferença entre projeto, as partes da empresa, como é que se lidar, como acontece o dia a dia dentro de uma empresa? É assim. Vou dar exemplo. Por exemplo, eu fui secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação.
aqui de Alagoas. Era um parto para eu conseguir dinheiro para executar meus projetos. Um parto, assim, infeliz. Eu tinha ideia, tinha os projetos que eu tinha colocado, só que os projetos precisavam de dinheiro. Por exemplo, aquele centro de inovação do Jaraguá, para começar, eu tinha que ter o dinheiro. Aí o que é que eu fazia? Atrás de dinheiro, financiamento, onde é que eu consigo, Paraná, né? Procura, o Estado não tem dinheiro porque tem que priorizar outra área. E aí eu peguei, não, peraí. Né? Aí eu tentava convencer, falar com o governador, porque ele era o chefe, tipo assim, o dono da empresa, vamos pensar assim, né? Pensando que o Estado é uma empresa. Aí eu falava com ele, governador, tem que liberar uma grana aqui para eu fazer isso aqui. Não, Setom, mas tem várias outras áreas, tem a saúde, tem a segurança, o orçamento está curto. Enfim, tem essa decisão, depois que ele tomasse, eu ia falar com quem? Com o secretário da Fazenda, que era quem libera o dinheiro. Planejamento, eu tinha que falar com o secretário de Planejamento e Fazenda, que libera o dinheiro. Eu estava fazendo aquilo para quê? Porque eu precisava de dinheiro para executar um projeto, senão o projeto não acontecia. Aí, às vezes, eu dizia, rapaz, eu vou falar com o secretário da Fazenda para ver se tem grana. Eu fazia o fluxo, às vezes, inverso. Falar com... Não, porque não. Aí, quando não dava para resolver com ele, eu falava com o governador. E aí fica o que é? Eu estava tentando viabilizar recursos para executar o projeto. Que é assim mesmo, estou dando um exemplo da experiência de governo, mas é assim se vocês forem trabalhar no setor público, é assim se vocês forem trabalhar numa empresa privada, vai faltar dinheiro para você fazer o que quer, quase sempre vai, ou você tem que fazer com o que tem, ou vai ter que lutar muito por dinheiro, e vai ficar triste porque o dinheiro não está vindo, meu chefe não está conseguindo. Aí quer que eu faça as coisas sem dinheiro, como é que eu vou fazer? Não tem dinheiro para comprar computador, não tem dinheiro para fazer uma capacitação que a minha equipe precisa, não tem dinheiro. Então essa dinâmica, né, é importante, essa definição, vocês terem essa clareza, tá? Gestão de projetos, concentra-se em iniciativas específicas e temporárias, ou seja, projetos que têm início, meio e fim bem definidos. Seu foco é entregar um resultado ou um produto único, atendendo a prazo, orçamento e escopo previamente estabelecido. Isso é um projeto. Tá? Quem for trabalhar numa construtora, por exemplo, ou numa incorporadora, aí vai ter, tem um projeto do condomínio tal, que vai ser implantado. É um projeto macro. Cria-se um projeto, abre-se um projeto na empresa, aí tem as fases do projeto, né, que eu dou em gestão de projeto. Iniciação, planejamento, execução, controle, é tipo um PDCA específico para projeto. Por isso que isso aqui é macro, se aplica a tudo. Aí você vai para a gestão de projeto, PDCA. Aí você vai para a gestão do tempo, produtividade. Só que nos específicos. Isso é o geral. Estão entendendo? É por isso que, quando eu defino, por exemplo, um projeto com a Petrobras, eu pergunto qual o objetivo? Quais são os produtos e serviços, os softwares, as coisas que a gente tem que gerar? Beleza. Eu dimensiono, a minha equipe é essa, eu preciso desses caras aqui, eu preciso desses computadores, eu preciso disso aqui, defino o valor e o escopo, chego num acordo com a Petrobras diz ok, assinamos. Aí, daí para frente, eu, como coordenador do projeto, tenho que entregar a execução. Veja, desenvolvimento de um resultado único ou produto, atendendo a prazo, não existe gestão sem prazo, orçamento e escopo previamente estabelecido. Já aconteceu, eu não posso chegar no meio do caminho e dizer assim, não, está faltando dinheiro para isso. Não. Você se comprometeu no começo a este prazo, a este orçamento e a esse escopo. Como é que agora no meio do projeto você vem dizer que está faltando dinheiro? Aí eu tenho que justificar. Aí eu tento criar uma justificativa para fazer um aditivo, para mudar um pouquinho o escopo, porque tem que entrar mais dinheiro. É aditivo de prazo, ou somente porque eu atrasei, ou é aditivo de prazo e de valor? Aí são aditivos.
A mesma coisa é numa empresa. Tá? Então, tem lá o projeto do empreendimento XPTO lá, um nome qualquer. Aí tem lá, a empresa designa lá um escopo, o que é que tem que entregar, qual é o orçamento, qual é o prazo. O líder lá do projeto, ó, vai chegar da empresa, ó, tá aqui, esse é o projeto. Entregou para ele o projeto, ele é o líder, vai executar na empresa, com a equipe que você tem. Ah, não tem equipe para entregar, não. O projeto é esse aqui. A mesma coisa que a Petrobras define comigo e eu tenho que entregar, vocês, quando chegarem numa construtora que virarem líderes de algum projeto desse, peraí, esse projeto, qual é o objetivo, qual é o produto? O produto normalmente é o quê? É um condomínio, na construção civil, né? É uma casa, é um edifício, enfim. E aquilo é tudo feito dentro de um projeto, tá? Aí tem aqui, ó, abrangência, já falei, natureza e duração. A administração atua de forma contínua, gerenciando, atua de forma contínua, perene, diferente de um projeto, gerenciando a rotina e os processos permanentes da organização. Tá? Então, veja que existem processos que são atrelados à empresa, são permanentes. Os projetos mudam e os processos e a rotina da empresa não. Então, muitas vezes há até conflito, né? Entre quem atua focado em projeto e quem atua dentro dos setores. Porque quem atua dentro dos setores tem um processo contínuo dentro da empresa rolando. Aí, de repente, o projeto do fulaninho exige que eu saia da rotina. Aí cria problema nos outros setores da empresa. Aí entra conflito, aí um monte de coisa que é a parte boa da administração. Né? Aí aqui, ó, gestão de projeto. Trata-se de uma atividade temporária, com duração limitada e objetivo bem definido. Após o término do projeto, a equipe pode se dispersar ou ser realocada para outras iniciativas. Tá? Em tese, somente quem está nos setores, trabalha no financeiro, no RH, no marketing, esse tipo de coisa, são pessoas normalmente fixas da empresa. E quem é contratado para projeto é projeto. Terminou o projeto, terminou. É como se fosse uma equipe que trabalha por empreitada. Abordagem e ferramentas. A administração utiliza modelos e teorias que abrangem a organização global, como planejamento estratégico, liderança, comunicação, controle e coordenação de recursos e processos organizacionais, macro. Observe que é o que eu estou dando, né? Aqui nessa matéria. Na outra, emprega metodologias específicas como PMI, PMBOK, Scrum, Agile e Prince2 e ferramentas de gerenciamento como cronograma, gráfico de Gantt, análise de risco, gerenciamento de escopo e orçamento para garantir a entrega do projeto dentro dos parâmetros estabelecidos. A aula que eu dou às 11 horas, a disciplina, é gestão de projetos com PMBOK. Então, eu trato de coisas e ferramentas específicas para a gestão do projeto. Certo? Quem quiser ver alguma aula, porque você não tem tempo, mas quem quiser, é só me pedir no privado que eu insiro vocês em um grupo de gestão de projeto para vocês assistirem as aulas. Para ter uma noção. É no Classroom também, igual como é de vocês. Aí vocês, de repente, assistem uma aula, vocês vão ter a sensibilidade em relação ao que eu estou falando, né? Objetivos e resultados, para terminar aqui essa parte. Administração. Busca eficiência e eficácia na operação diária, com metas que envolvem o crescimento e a sustentabilidade da organização como um todo. Gestão de projetos. Tem como objetivo a conclusão bem-sucedida de um projeto específico, garantindo que os resultados esperados sejam alcançados e os recursos sejam utilizados de forma otimizada durante o ciclo de vida do projeto. O projeto tem ciclo de vida. Por quê? Porque começa e termina. Empresa não. Empresa continua. Tá? Então,
esse ponto. Eu vou criar aqui só mais uma situação. Vou pedir assim, defina o que é um projeto para terminar a aula. E dê exemplos de... Aliás, vamos uma coisa de cada vez. Defina o que é um projeto. Vai só reforçar o que eu já falei. Um projeto é um esforço temporário com início e fim bem definidos, realizado para criar um produto, serviço ou resultado único. Bem simplesinho. Em outras palavras, temporariedade. Possui uma duração limitada com ponto de início e término bem definido. Ponto A e ponto B. Quando eu chego naquelas primeiras aulas com vocês, digo assim, pessoal, vamos definir aqui o ponto A, qual é o objetivo, é o ponto B. Na prática, eu estou construindo com vocês um projeto. Tá? O plano aí a matriz SWOT, análise, aquilo ali é um projeto. Projeto para vocês atingirem aquele objetivo. Não é um projeto de vida. Assim. Projeto de vida envolve vários subprojetos. Financeiro, vários objetivos que vocês podem ter. Objetivo específico. É direcionado para a obtenção de um resultado único, seja ele um novo produto, serviço ou mesmo uma mudança significativa em um processo. Recursos e planejamento. Envolve a alocação de recursos como tempo, orçamento, equipe, tecnologia, organizados e gerenciados de forma planejada. É aquele GTRzinho que eu... Não está aqui não, acho que... Está aqui, mas não vou procurar ele agora não. Deve estar ali por dentro. Incerteza e risco. Por ser único, geralmente envolve desafios e riscos que precisam ser identificados e mitigados ao longo do caminho. Falei aqui também sobre gestão de risco hoje. Né? Então, isso aqui é a definição de um projeto. Agora eu vou fazer uma pergunta mais específica. Vou colocar assim, ó. Vou colocar assim. Estou dando essa aula para estudantes de graduação em engenharia química. Dê 5 exemplos de projetos relacionados a empresas que eles potencialmente possam vir a trabalhar. Dê definição. Aí se vocês forem, estou trabalhando na Origem Energia, ou na Braskem, ou na BRK, tá? Vai ter lá projetos rodando. Qual é o projeto que você está trabalhando? Ou quais são os projetos que você está trabalhando? Aí ele deu aqui exemplos, ó. Segue 5 exemplos de projetos que podem estar relacionados com empresas onde os engenheiros químicos podem atuar no futuro. Já está ruim aqui, esses projetos não estão com a definição muito smart, não, que eu já vi que não está, mas vamos lá. Otimização de processos de produção. Tipo, é um projeto, vamos supor que tenha lá um projeto otimização de processos de produção. Projeto voltado à melhoria, eficiência e redução de custos em processos químicos, como a produção de biodiesel ou em produtos químicos. Esse projeto envolve o estudo detalhado das reações, integração de técnicas de controle de processo e implementação das melhorias operacionais. Tá? É um projeto, mas não está aqui muito detalhado, nem está falando aqui do tempo, porque tem que ter começo, meio e fim. Então, tudo bem, se isso é um projeto, porque aqui tem coisas está muito geral, mas se dentro de uma empresa tem um projeto que é isso aqui, qual é o início, qual é o fim do projeto, qual é o escopo do projeto, o que é que o projeto entrega, qual é o orçamento que tem para executar aquele projeto. Desenvolvimento de novos materiais e produtos. Iniciativa de pesquisa e desenvolvimento para criar novos polímeros, catalisadores ou compostos que atendam às demandas específicas de mercado, como materiais biodegradáveis para embalagens ou aditivos para melhorar a performance do produto. Tá? Ele está dando exemplos de projeto. Tá?
Mas eu vou colocar aqui assim. Vou colocar assim, ó. Esses exemplos não estão se encaixando na definição de projeto que você deu. Por exemplo, não tem prazo definido, não tem orçamento, não tem escopo. Pode refazer? Vou ser bem grosso aqui. Exemplo, agora está mais claro. Agora está certo. Ó, otimização de processo de produção de biodiesel. Veja como ele já foi mais específico. Objetivo: reduzir o consumo energético e aumentar a eficiência da reação de transesterificação. Eu não sei nem o que é isso. Vocês sabem? Deve saber, né? Escopo: revisão e melhoria do layout da planta. Atualização dos equipamentos de dosagem e implementação de um sistema de monitoramento em tempo real. Prazo, 6 meses. Orçamento, 500 mil. Resultado esperado, aumento de 15% na produtividade e redução de 10% nos custos operacionais. Entenderam aí? Se alguém chegar e botar na mão de vocês um projeto desse, você tem que olhar para isso aqui, entender o objetivo, entender o escopo, entender se você tem recurso humano, financeiro, para executar nesse prazo, atingindo essas metas aqui. Senão você pode sair antes do projeto terminar. Estão entendendo? É isso aqui um projeto. Todo projeto, o começo de um projeto é isso aqui. Aí o detalhamento é o quê? Escrever as etapas do projeto, as fases, e para poder fazer a gestão disso aqui. Vocês entenderam bem a diferença da gestão de um projeto, da administração da empresa? O objetivo dessa aula era esse. Alguém tem mais alguma dúvida? Passar esse material, como sempre. Fica gravadinho. Beleza? Então, até daqui a 15 dias, porque a próxima aula será remota, com um vídeo que eu vou gravar e liberar para vocês até quinta-feira. E vocês têm que assistir até segunda-feira e me mandar o resumozinho, que eu vou dizer o que é que vocês precisam mandar, porque a presença da aula de segunda-feira está atrelada a assistir o vídeo e fazer a tarefa. Até segunda-feira vai ser o prazo. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço e até daqui a 15.